Quer vender mais? Agora VAP! Como vão, meus amigos coaches, meus amigos futuros coaches? Aqui estou eu novamente, o Ernesto. Nós vamos ter aí hoje uma videoaula assim fantástica dentro do nosso Masterclass de Coaching de Vendas de Alta Performance, uma aula de aproximadamente aí 50, 60, talvez um pouco mais que isso, né, minutos. E a gente vai tratar, no começo agora eu vou dar uma recapitulada no que a gente conversou na videoaula passada, vou dar uma nova contextualizada nisso aí, e na sequência nós vamos falar sobre poderosas ferramentas e a finalidade, né, o motivo, o propósito delas dentro do nosso processo de coaching, tá? No final dessa aula, vocês terão ferramentas, recursos, meios para melhorar o seu autoconhecimento, para traçar planos com mais solidez, com mais eficácia. Vocês também saberão melhor, entenderão melhor os ganhos que vocês terão ao final, né, das sessões de coaching de vocês. Então fique comigo até o final. Com certeza essa aula vai fazer a diferença para você na sua carreira, no seu empreendedorismo, né, no seu negócio, ou você que é líder na área comercial, tá bom? Eu quero também agradecer as pessoas que estão se manifestando, que estão interagindo conosco, né, através da nossa interface do Facebook, através do e-mail. Quero lembrar a vocês que vocês podem usar tanto um canal como o outro. Sintam-se à vontade. É muito importante que a gente interaja, que a gente continue interagindo, porque através desse processo de interação, mesmo assim à distância, é possível a gente traçar, criarmos, né, um comprometimento mútuo melhor e com isso a gente ter resultados da maneira como você espera nesse programa do Masterclass de Coaching, tá bom? Bom, eu quero dar sequência agora falando um pouco sobre o que foi a nossa videoaula anterior, tá certo? E agora nós vamos contextualizar tudo isso mais uma vez. Bom, na videoaula passada eu falei sobre os papéis, né? Eu quis trazer para vocês e deixar bem claro, bem explícito os papéis de cada um de nós nesse processo aí de melhoria contínua que nós estamos chamando de coaching. Eu, Ernesto, sou o responsável nessa nossa interação como coach. O meu papel como coach, eu imagino que ficou claro para você, mas se não é importante, é sempre bom lembrar, o coach não é um facilitador, um professor, um instrutor, o coach não é um psicólogo, o coach não é um treinador, um mentor. O coach está aqui, eu, Ernesto, estou aqui para desenvolver potencialidades, para mostrar a você o caminho, os recursos que você tem, talvez desconheça ou talvez usa ainda de uma forma incipiente, para desenvolver capacidades, competências que você tem aí dentro de você, tá bom? Para que você possa romper barreiras que eventualmente estão dificultando o seu desenvolvimento, por exemplo, as nossas crenças, a gente vai falar sobre isso hoje na sequência, para ajudar você a traçar planos realmente eficazes, planos que você possa de fato cumprir e com esses novos recursos minimizar eventualmente as dificuldades, os conflitos, os desafios que surgem porque a gente está inserido, né, num momento, né, num contexto e a mudança muitas vezes não é tão simples. Então você, com a minha ajuda como coach, vai minimizar as dificuldades, os possíveis estragos que surjam aí nesse processo. Então, por todas essas circunstâncias, o meu papel aqui como coach precisa ficar bem claro para você, para que você tenha esse entendimento de que o grande agente, o grande protagonista de uma sessão de coaching é você, coach, tá bom? E sobre o papel do coach, Ernesto, o que cabe a mim como coach? Como coach, é importantíssimo que a gente desenvolva, que você desenvolva comigo uma relação de confiança, uma relação de transparência, uma relação em que você acredite que eu posso, como seu coach, ajudá-lo a desenvolver essas capacidades, essas habilidades que estão aí na sua mente, no seu coração, tá bom? É muito importante você acreditar também que todo esse processo é feito à base de confidencialidade, é algo que nós trataremos de uma forma muito individualizada, portanto sinta-se à vontade para expor seus temores, seus receios, os desafios que você encontra aí no seu dia a dia, na sua atividade profissional, tá bom? Não tenha nenhum receio quanto a isso. Tudo aquilo que nós tratarmos e que nós conversarmos, que for de fórum íntimo, que for muito pessoal, né, muito
que tenha muito a ver com a sua individualidade, certamente não será tratado ou exposto junto a outros coaches ou não vai gerar nenhuma exposição que você não queira, certo? Então, como coach, você precisa desenvolver, praticar as ferramentas que eu vou sinalizar, que eu vou mostrar para você. Algumas poderão já ser adequadas já de cara, você vai perceber isso. Algumas talvez não sejam exatamente as ferramentas mais apropriadas para o seu caso, mas ao interagir comigo eu certamente farei os ajustes, né? Irei propor outros recursos para que você utilize esses novos recursos e consiga os resultados que você deseja, tá bom? Você também, como coach, nas nossas sessões, vai poder e deverá, né, expor com muita veemência, com muita fluidez, né, todas essas suas angústias, seus receios. Fale bastante, escreva bastante a respeito do seu negócio, dos seus desafios como líder comercial, das suas dificuldades no dia a dia como profissional de vendas, tá bom? Coloque tudo isso para fora, exponha tudo isso, porque eu, com a minha escuta, né, com a minha atenção, com a minha empatia, com a minha experiência como coach, como profissional que também já fui da área comercial, como empreendedor que também já fui, como líder comercial que também já fui, vou poder pensar aqueles meios, aqueles recursos que dentro de você a gente vai utilizar para avançar para o próximo nível, tá bom? Bom, também na videoaula seguinte eu falei sobre as sessões, essas 4 sessões. As sessões de coaching são sessões que primam pela interatividade, pela exposição, né, das demandas do coach, pela transparência, pela confiança mútua, como eu já falei, tá certo? Nós estamos à distância, estamos interagindo pela internet, por isso use os canais que estão sendo disponibilizados, use a nossa interface aqui do Facebook, se você achar que é conveniente, use as ferramentas como o formulário, né, de personalização que você já recebeu, que está disponível lá na área apropriada, né, do nosso programa, ou escreva para mim no meu e-mail, ou você pode também, se for necessário, podemos interagir pelo WhatsApp ou usar outros meios aí, o Skype, outros meios que venham a ser convenientes para mim e para você, dentro da dinâmica, dentro do processo tradicional de coaching, tá bom? Então, falamos também sobre isso aí. No final da sessão passada, eu também trouxe para você 2 questões. A primeira delas, quando é que eu sei, Ernesto, que eu preciso de sessões de coaching? E a segunda questão é, quais os resultados práticos que eu vou ter? Bom, quando é que você, então, empreendedor, sabe que você precisa participar de um processo de coaching? Bom, quando você já não tem aquela gana, aquela garra para abrir seu comércio, para dar continuidade na evolução da sua prestação de serviços, quando você já não se sente tão motivado para se capacitar pessoalmente, principalmente na área de serviços, né? Você já não sente em você mesmo todo aquele entusiasmo, aquela coisa de ir para o próximo nível, quando você não tem mais aquela pegada de inovação, aquela pegada de gerar uma nova entrega de valor para o seu cliente, então você começa a perceber que o teu negócio está meio que estacionando, mas óbvio, a gente sabe que ele nunca estaciona. Se não estiver subindo, ele provavelmente vai começar a decair. Então é hora de você, empreendedor, recorrer ao coaching, tá bom? Quando é que você, líder comercial, sabe que chegou a hora de você passar por um processo de coaching? Quando você já não consegue formar, reter e impulsionar uma equipe de águias, né, com você na área comercial, quando você percebe que você já não tem aquele entusiasmo para desenvolver a sua área de atuação, os seus negócios, o faturamento sob a sua responsabilidade, quando você percebe ou quando você desconfia que a sua empregabilidade está sob risco, você começa a acreditar que alguns recursos, algumas ferramentas podem fazer a diferença no sentido de você perder, né, o seu posto, você perder seu emprego e você, entretanto, não se sente motivado a buscar esses recursos. Então, por qualquer uma dessas razões, chegou a hora de você, né, reacender essa chama e participar de um processo de coaching. E quando é que você, agente comercial nas mais diversas formas, vendedor de varejo, vendedor externo, vendedor de call center, percebe que chegou a hora de você recorrer a sessões de coaching? Quando você já
não tem mais aquele entusiasmo para prospectar clientes, para argumentar com seus clientes, para negociar com seus clientes, né, e alcançar melhores níveis de receita, de venda cruzada ou de venda ampliada. Quando você percebe que começa a faltar aquela energia, aquela motivação, aquele gás para que você estude à noite, para que você se relacione melhor com a sua família, com seus filhos, com seu cônjuge. Então, por qualquer uma dessas razões, chegou a hora de você, agente comercial, recorrer ao coaching. E muito bem, e eu também falei, né, sobre os benefícios práticos, né, o que cada um de vocês vai conseguir, vai conquistar participando do Masterclass de Coaching de Vendas de Alta Performance. Para você empreendedor, o Masterclass, as sessões de coaching significam você resgatar aquela energia que fez você um dia abrir o seu negócio, abrir a sua prestação de serviços, que fez você inovar, que fez você se diferenciar, resgatar aquela vontade, aquela motivação para construir uma equipe, para decorar melhor a sua loja, né? Para se renovar, né, na sua carreira, né? Fazer novos cursos, novas certificações. Qual o benefício que você vai ter como líder comercial? Como líder comercial, você, com as sessões de coaching, você vai ter mais pique, mais força de vontade para investir na sua carreira, na sua empregabilidade, né? Você vai ter como resultados práticos uma equipe mais poderosa, uma equipe com melhores recursos, porque eles aprenderão tudo isso com você como coach deles, né? Você terá uma equipe capaz de desenvolver novos mercados, de trabalhar melhor a carteira de clientes que você tem hoje, né? Você poderá ampliar a sua área de atuação, o faturamento sob sua responsabilidade, você poderá certamente ascender na sua carreira profissional e chegar, quem sabe, ao topo como líder comercial ou montar o seu próprio negócio. E para você, agente comercial, quais os benefícios práticos de uma sessão de coaching, de um processo de coaching? Você conseguirá, com o coaching, despertar em você aquela energia, aquela força de vontade, aquela gana, aquela garra, que farão com que você, por exemplo, se capacite melhor, volte a estudar, desenvolva melhor os seus clientes, tenha melhor receita, faça mais vendas cruzadas, mais vendas ampliadas, se destaque na sua equipe, conquiste novos territórios, né? Novos clientes para sua carteira e quem sabe até assuma em breve uma posição de líder na organização em que você trabalha. Bom, qualquer que seja o caso, seja você um agente comercial, um líder comercial ou um empreendedor, o processo de coaching vai fazer com que vocês se tornem pessoas melhores. Vai fazer com que vocês se tornem profissionais melhores. Então convido vocês a continuarem comigo. Agora na sequência a gente vai falar um pouco mais sobre cada uma dessas primeiras ferramentas que eu quero compartilhar com vocês e vocês vão, a partir delas, descobrir algumas coisas que estavam talvez adormecidas ou que vocês desconheciam em vocês próprios, tá bom? Fiquem comigo, na sequência a gente vai falar agora sobre o conteúdo da videoaula de hoje, começando pelas ferramentas, tá bom? Ok, então agora vamos para a segunda ferramenta, que é uma ferramenta que eu pessoalmente, né, gosto muito, curto muito. Ela chama-se Roda da Vida, tá? A Roda da Vida é um recurso, uma ferramenta que foi desenvolvida, ela é muito utilizada no coaching, tá? Mas foi desenvolvida pelos hindus e ela traz para nós uma abordagem da vida, da plenitude na vida, como se a gente pudesse classificá-la ou categorizá-la em 4 grandes áreas, tá? No exercício que você vai fazer, você vai ter a oportunidade de ranquear você mesmo, de pontuar você em cada uma dessas 4 grandes áreas. Por exemplo, a área da qualidade de vida, por exemplo, a área pessoal, por exemplo, a área profissional e depois a área dos relacionamentos, tá certo? Na área dos relacionamentos, por exemplo, como que você se vê, como que você se pontua em relação à sua família, o relacionamento com a sua família. Como é que você se pontua, como é que você se vê na questão do relacionamento com a sua cara metade e com seus amigos. Então você vai poder pontuar isso aqui, tá? Na área da qualidade de vida, você também terá outros 3 critérios para você avaliar. Por exemplo, o seu lazer. Como é que anda o seu lazer? Os momentos que você dedica, né, ao seu lazer, a praticar algum esporte, né, tudo aquilo que de alguma maneira, né, faça você se sentir mais aliviado, né, com mais prazer depois do seu lazer. Também dentro da área da qualidade de vida, você vai poder falar sobre a sua espiritualidade, sobre a sua, como que você vem trabalhando, como que você acredita que está essa questão da sua espiritualidade e a plenitude ou felicidade. O quanto que você já se sente uma pessoa feliz, uma pessoa plena, né, na sua existência, na sua vida em geral. Na área profissional, você vai poder
se pontuar, se ranquear em 3 aspectos: as suas finanças, o seu propósito, né, o seu senso de carreira, o seu senso de por que avançar, né, na minha carreira, né, na minha atividade, e o seu voluntariado, as ações que você desenvolve para a sua comunidade, a partir da sua carreira, a partir da sua atividade profissional. Na área pessoal, você vai poder falar da sua saúde, como é que anda a sua saúde, o quanto que você cuida da sua saúde, do seu desenvolvimento intelectual, o quanto que você tem procurado ler, se especializar, né, avançar, né, na sua capacitação intelectual, e o seu equilíbrio emocional. Você é uma pessoa de pavio curto, você é uma pessoa aberta ao diálogo, você é uma pessoa que sabe lidar com as suas emoções. Então veja que são 12 áreas em que você vai poder traçar uma radiografia, né, uma foto bem precisa de quem é você, coach, no contexto do seu trabalho, no contexto da sua família, dos seus relacionamentos, da sua carreira, né, dos seus propósitos, né, dos seus motivadores, tá bom? Você vai preencher essa ferramenta, né, você vai receber, né, o kit de ferramentas, você vai preencher, lá está o questionário, e você vai atribuir notas, e eu vou sugerir que você pontue, né, com cores diferentes. É uma escala sempre que vai de 0, né, até 10. Então, 0 é quando você avalia que, poxa, você é nulo em relação a essa área da sua vida. Ou 10 é quando você acredita que você é top, você está fazendo o máximo e você se sente feliz, gratificado e contente com o que você já faz nessa área da sua vida. Então, uma determinada área você vai colorir, né, com uma cor, né, de preferência com um lápis que pinte melhor do que esse. Você vai assim alternando as cores, tá vendo? Porque assim você vai ter como interpretar melhor o seu resultado, tá bom? Então, atribuindo cores diferentes a cada uma dessas áreas, você terá ao final aí uma representação, né, bastante interessante, né, de como que você ranqueou em cada uma dessas áreas da sua roda da vida, tá bom? Então, de repente tem algumas que você pontuou mais, tem algumas que você pontuou menos. O que você vai fazer ao final? Tem as orientações lá no kit de ferramentas, mas ao final, depois que você traçar, né, os resultados, as respostas para cada uma dessas áreas, você vai identificar as áreas prioritárias. Eu, Ernesto, como seu coach, recomendo que você assuma um desafio do tamanho do que você pode carregar, tá? Do que você pode assumir. Então pode ser que você prefira começar com 1 ou 2 ou 3 áreas, né, de melhoria. Ok, a gente vai juntos, né, chegar a esse consenso, mas a decisão final será sua. Então, uma vez que você defina que de repente essa é uma área dentro da qualidade de vida que você quer priorizar, então nós vamos definir um conjunto de 3 ações para trabalharmos essa área da sua vida, tá bom? Essas 3 ações, ou para cada uma delas, nós teremos uma estratégia. Então vamos imaginar, por exemplo, que você quer melhorar o seu condicionamento físico. Você acha que você está péssimo em termos de condicionamento físico. Então, isso dentro da questão aqui da sua saúde, ok? E aí o que nós vamos fazer para melhorar? Quais são as 3 ações que nós vamos adotar? Então, por exemplo, vamos supor, você resolveu que você vai fumar menos, ou se possível, parar de fumar, você resolveu que você vai se alimentar melhor, você resolveu que você vai se inscrever numa academia para fazer a prática esportiva 2 ou 3 vezes por semana. Então você definiu 3 ações, e para cada uma dessas ações você terá estratégias, né? Por exemplo, quais são as estratégias que você vai adotar para que faça sentido isso aqui? Por exemplo, na academia você vai convidar seu cônjuge a fazer junto com você. Poxa, isso é uma estratégia interessante porque vai motivar você, vai incentivar você a fazer essa prática esportiva, certo? Outra estratégia pode ser, por exemplo, você agora não vai descer mais com os amigos, né, para fumar lá no térreo, né, no horário de expediente. Você vai começar a descer sozinho, porque isso vai fazer com que você se sinta menos confortável, menos à vontade, e tenderá a minimizar esse seu entusiasmo, né, de descer para fumar no horário do expediente. Ou seja, você vai definir algumas estratégias, um conjunto de ações para que cada uma dessas 3 grandes ações dentro da área da vida, da qualidade de vida ou da área pessoal, né, seja efetivada, tá bom? E você vai marcar uma data para começar isso, ok? Então, eu resolvi, dentro da questão da saúde, eu quero trabalhar 3 ações. Para cada uma dessas ações eu defini uma estratégia e marquei uma data para começar isso. Muito bem, então agora, com a ajuda do meu coach, eu vou
partir para a ação. Lembram que eu falei que no final dessa aula a gente vai falar sobre foco no futuro e ação constante? Pois é, você pôr em prática essas 3 ações certamente não é algo tão simples. Não é algo fácil, porque se fosse, você provavelmente já teria feito. Então aí vem outras questões, outros aspectos que precisam ser trabalhados em você, para que você de fato haja diariamente, para que você parta para a ação constante. Legal, né? Mas antes da gente começar a imaginar que, poxa, eu deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, faça a sua roda da vida, tá? Defina quais são as áreas prioritárias, elabore um plano com 3 ações, uma estratégia para cada uma dessas ações, como que você vai operacionalizar essas ações, a data que você vai começar, interaja comigo e aí eu vou ajudar você, vou orientar você para que você coloque tudo isso em prática. Tá bom, Coutinho? Muito bom. Então esta é a segunda ferramenta, a roda da vida. Agora nós vamos para a terceira ferramenta, a matriz SWOT. Bom, não se assuste, SWOT obviamente é um termo em inglês, tá? Mas traduzindo, ele significa uma matriz, são 4 grandes áreas, 4 vetores, digamos assim, né? São quadrantes que definem um ambiente interno, você como ser humano, e um ambiente externo, seu local de trabalho ou o mercado em que você atua como empreendedor. Na questão interna, nós temos os nossos pontos fortes e pontos fracos, tá bom? Então, pontos fortes e pontos fracos. O que você, coach, traduz como pontos fortes em você? Você é persistente? Você é obstinado? Você é comunicativo? Né? Você é uma pessoa disciplinada? Você é bom nos números? Né? Você é bom para prospectar? Você é bom para reverter situações adversas? Quais são você tem bom preparo físico? Ok, então, seus pontos fortes. Seus pontos fracos, pô, sei lá, você não costuma acordar cedo, você se irrita com muita facilidade. O que você, como indivíduo, você como ser humano, acredita que são pontos fortes e pontos fracos, tá ok? Lembrando que nós estamos falando aqui de coach executivo, então nós estamos com um viés de carreira, né? Um viés de atuação profissional, um viés de atuação como empreendedor, ok? Seus pontos fortes, pontos fracos. E nós temos uma análise externa, que é fundamental, faz toda a diferença também. Nós temos oportunidades e temos ameaças. Tá? Então eu, com esse conjunto de recursos, né, com esses pontos fortes, posso explorar melhor algumas oportunidades. Por exemplo, expandir o meu negócio. Por exemplo, pleitear o aumento da minha carteira de clientes, por exemplo, expandir a minha área de atuação, recrutar novos profissionais de vendas. Então, eu acredito que por ter alguns pontos fortes, existem oportunidades que estão à minha mão. E existem, por outro lado, ameaças. Talvez eu não domine o idioma inglês, talvez eu não tenha o curso superior, talvez eu não me atualizei como deveria como empreendedor na minha área. Então eu preciso estar atento a essas ameaças, porque elas podem solapar, elas podem destruir todo o meu esforço, minimizar esses meus pontos fortes. Ok, então o que a gente faz normalmente tendo elaborado a análise SWOT? Nós vamos, você coach, com a ajuda do seu coach, nós vamos elaborar um plano de ação também, onde a gente possa, graças a esses pontos fortes, né, potencializar esses pontos fortes, tá? Trabalhar melhor essas oportunidades e com isso acabar com essas ameaças. Ou a gente vai trabalhar melhor esses pontos fortes para que a gente possa minimizar os pontos fracos, aqueles que pesam contra na balança da minha empregabilidade, da minha ascensão na minha carreira, no desenvolvimento do meu negócio, tá bom? Então a gente vai trabalhando esse conjunto de pontos fortes e de oportunidades que estão mais perceptíveis, minimizar, trabalhar melhor meus pontos fracos, corrigir esses pontos fracos, eliminar na medida do possível essas ameaças, ok? No kit de ferramentas que vocês receberam tem instruções mais claras sobre como lidar com a matriz SWOT. Ela é um outro recurso que tem uma pegada um pouco mais para a ação, né? Ela já sugere, ela já leva você, de certa forma, um pouco mais para um plano de ação, de uma maneira diferente da roda da vida. E tanto a roda da vida como a análise SWOT, para que você faça bem elas, é importante aquela primeira lá que trata de propósitos, motivos, visão e fé, certo? E a quarta ferramenta que eu quero trazer para vocês hoje na nossa videoaula, na nossa segunda videoaula, ela diz respeito ao nosso plano de voo, certo?
Então vocês receberam já na primeira videoaula uma figura, uma ilustração de um avião, ok? E na ilustração desse avião que levanta voo, esse avião que está, né, voando para uma altitude maior, existem alguns elementos que são importantes. O primeiro deles, para onde você mira, aonde você quer chegar. Qual é a sua rota, qual é a sua visão, qual é o seu propósito. Então, a gente tem no bico, né, da nossa aeronave alguma coisa que nos chama, né, que nos evoca. Então, você vai buscar montar seu plano de voo, tem lá uma folha, uma matriz que você vai receber, né, junto, né, já deve ter recebido, se não, está indo novamente agora com a segunda videoaula, e você vai preencher isso. O que você chama, o que você colocaria como esse direcionamento para o seu plano de voo? Logo em seguida vem o piloto dessa aeronave, né? Você está no comando da sua vida? Você está no comando da sua carreira? Quem pilota a sua carreira? Quem pilota o seu negócio? Então, a figura do piloto aparece lá para despertar em você essa análise mais crítica, tá bom? Aí vem os propulsores, né, as turbinas, né? Quais são os seus motivos? O que leva você? O que impulsiona você? Quais são esses pontos fortes, melhor dizendo até, que impulsionam a sua aeronave, né? Que são o combustível, né, da sua aeronave. Dentro da aeronave, corrigindo, vêm sim os seus motivos, né? Aqueles atributos mais pessoais, mais subjetivos, né? Que fazem com que você se mantenha em rota. É aquilo que você traz dentro de si, né? São os nossos motivos, tá bom? Diferente dos motores, dos nossos pontos fortes, que são as turbinas. E por último, você vai ver também no plano de voo que você deixou para trás um legado. Tem algo na sua história de vida que fez toda a diferença para você chegar onde você chegou. O que você é capaz de retratar isso para mim, de colocar no papel o que é essa sua história de vida, quais são os elementos dessa sua trajetória que impulsionaram você? Eu, por exemplo, Ernesto, vou confessar para vocês, eu nasci em Salvador, né? Talvez alguns de vocês já saibam, eu quando vim para cá, para São Paulo, eu vim começar uma nova vida, eu não conhecia praticamente ninguém, eu tinha um primo distante que eu só vim conhecer quando cheguei aqui, e aqui eu vim para conhecer, para começar, né? Para construir toda a minha trajetória profissional, praticamente toda a minha vida profissional. Então, quando eu faço a minha história, né, de vida, quando eu passo para fazer paro para fazer minha timeline, né, a história da minha vida, né, eu sempre coloco essa situação, essa transição, esse momento em que eu deixei todo um status quo, toda uma vida tranquila lá em Salvador, né, na Bahia, e vim para cá para construir a minha vida, minha carreira profissional. Aqui também eu vim a ser pai, né, meus 3 filhos. Então tudo isso aconteceu nesse momento importantíssimo da minha trajetória, da minha vida pessoal. Então ele sempre aparece. Então alguns desses momentos que aparentemente foram, talvez você tenha até uma leitura deles como algo assim desastroso, algo que te fez sofrer, algo que provocou muitas dores, como eu senti muito naquela época, né? Na verdade, esses foram momentos muito importantes para construir a sua resiliência, para construir o seu caráter, para construir essa sua gana, essa sua garra, que hoje fazem a diferença para você como homem comercial ou como empreendedor. Então é importante no seu plano de voo você ilustrar isso aí, tá bom? Fantástico, né? Então nós passamos por 4 poderosíssimas ferramentas na prática coaching, tá certo? A primeira delas nós falamos sobre propósito, motivo, visão e fé. Então eles vão te dar um sentido maior a essa sua caminhada, um posicionamento, né? Uma energização bacana para você. Depois nós falamos sobre a roda da vida em 4 grandes áreas em que você deve explorar, desenvolver continuamente, né? A sua área pessoal, a área da sua qualidade de vida, a área dos seus relacionamentos e a área do seu negócio, né? A área do seu empreendedorismo, a área profissional sua, tá bom? Então, como que você se pontua, como que você está em cada uma dessas 4 grandes áreas, e para cada uma delas você vai estabelecer um plano com 3 ações, 3 estratégias e a data para começar cada uma delas, ok? Depois nós falamos sobre análise SWOT, pontos fortes, pontos fracos, oportunidades na sua empresa, oportunidades de ascensão, de mudança, né, para uma outra filial, de assumir novas responsabilidades, de crescer como profissional de vendas ou ampliar o seu negócio, e os pontos fracos e ameaças que sejam internos, sejam externos, né, os aspectos internos ou externos que podem de alguma forma comprometer isso, e como é que a gente vai lidar, vai agir para
amenizar, diminuir ou até eliminar esses fatores adversos e avançar. E por último, a quarta e última ferramenta da videoaula de hoje, plano de voo, ok? Imagine-se pilotando a aeronave, você é este piloto, aonde você quer chegar, o que te motiva, onde está o seu motor e que legado você tem para que você se sinta confiante e possa avançar. Tá bom? Agora nós vamos para o segundo módulo, a segunda parte da videoaula de hoje, onde a gente vai falar, depois de todas essas ferramentas, né, dois princípios importantíssimos na prática coaching: foco no futuro, e o segundo deles, ação constante. Tá bom? Perfeito. Então, agora que nós já passamos pelas ferramentas, vocês viram aí 4 fantásticas, né, ferramentas, que vão ajudar você no autoconhecimento, a traçar seus planos. Agora a gente vem para a execução do plano, né? A gente vem para colocar em prática aquela questão no processo de coaching, né? De colocar em prática tudo aquilo que a gente acredita agora, que a gente tem consciência de que são potencialidades a serem desenvolvidas. Mas antes de eu entrar nos dois princípios, né, da prática, nesses dois princípios fantásticos na prática coaching, eu quero primeiro resgatar o conceito de coaching. Agora, neste contexto, depois de ter passado por essas ferramentas, eu tenho a certeza que você vai entender melhor esse processo de desenvolvimento pessoal e profissional que você está passando, tá bom? Então, o que vem a ser coaching, tá? Então, o coaching é um processo, imagino que isso já ficou claro para você, né? Não é uma receita mágica, não é uma fórmula mágica, é um processo de avanço, de melhoria contínua. Neste processo você vai desenvolver uma certa racionalidade, métodos, né, de melhoria, também vai desenvolver a sua inteligência emocional. Para quê? Para que você angarie, para que você traga para o seu dia a dia mais recursos, mais empowerment, mais empoderamento, para que você, através de objetivos diários, através de uma rotina diária, alcance seus objetivos e conquiste a vida, a carreira, a vida profissional e pessoal que você deseja, ok? Então, coaching é um processo que desenvolve em nós métodos, a nossa inteligência emocional para que nós construímos, para que a gente tenha a capacidade de construir, angariar recursos que vão fazer com que a gente alcance nossos objetivos. Esses objetivos vão nos levar à felicidade plena, à realização pessoal e profissional. Perfeito? Bem entendido isso? Muito bem, então agora que a gente tem as ferramentas, agora que a gente resgatou esse entendimento do que é o processo de coaching, essa relação entre eu, Ernesto, e você, coach, vamos a dois princípios fundamentais na prática coaching. Um deles diz respeito a foco no futuro, ter foco. Você é uma pessoa que tem foco? E o segundo princípio diz respeito a ação constante, ação diária, ação a todo instante em direção a esses objetivos que você traçou. Tá? Foco no futuro. Muito bem. Quando a gente diz ter foco, imagina, você vive num mundo, num ambiente em que o excesso de informações, o excesso a facilidade que as pessoas têm de acessar você via smartphone, via redes sociais, no seu ambiente de trabalho, faz com que você a todo momento, né, disperse essa sua atenção. Você fica tentado a comer um pouco mais, você fica tentado a parar de visitar um pouco mais cedo, você fica tentado a ficar ali na frente da TV e não ir para a sua academia, você fica tentado a jogar bola com os amigos ou tomar uma cervejinha ao invés de fazer aquele curso de capacitação à noite, você fica tentado a parar ali suas ligações, porque afinal de contas seu expediente já acabou. Por que fazer novas ligações? Por que desenvolver novos clientes? Então a todo momento nós nos vemos tentados, né? Também pelas circunstâncias, também pelas crenças, que eu vou falar daqui a pouco, a gente se vê tentado a estar como está, né? Tá ruim, mas pode ficar pior, então é melhor ficar como eu estou, certo? E aí vem o problema. Eu preciso então de um motor, de um mecanismo para fazer com que eu avance. E o primeiro desses princípios, desses recursos chama-se foco no futuro. Eu preciso aprender a traçar objetivos que me levem para frente, que me levem a avançar, tá? Para isso, esses objetivos têm que atender a 4 princípios, eles têm que atender a 4 características sem as quais eles não funcionam. Então, quando você for definir objetivos dentro desse processo de coaching, quando você traçar essas metas, definir seus objetivos, 4 critérios precisam ser muito bem, precisam estar presentes nesses objetivos, ok? O primeiro deles é que esse objetivo, essa meta que você traçou, ele tem que ser declarado de forma positiva.
Você jamais vai dizer algo do tipo, eu não vou mais parar de fazer visitas para jogar a conversa fora com os meus clientes. Não. Eu vou limitar o tempo das minhas visitas à conclusão da minha negociação, ou a um tempo pré-determinado, ou ao tempo necessário para ouvir o sim ou não dele, ou um tempo cronometrado. Ok, então eu preciso declarar meus objetivos de forma positiva. Eu não vou mais comer isso, eu não vou mais fumar, isso não vale, tá bom? Então o seu objetivo precisa ser declarado de forma positiva. Claro? Perfeito? Muito bem. Segundo critério, segundo aspecto, ele precisa ser desafiador. O seu objetivo dentro de um processo de coaching tem que levar você para o próximo nível. Ele não pode ser um passinho a mais, né, para ver como é que fica. Não, você vai ou não vai injetar adrenalina no seu sangue. Você vai ou não vai sair da zona de conforto. Então, objetivos precisam ser desafiadores. Certo? Terceiro aspecto, eles precisam ser mensuráveis. Como ficarão as suas vendas daqui para frente? Como será a sua performance nos seus negócios daqui para frente? Não sei. Quanto mais, melhor. Isso não é o objetivo, tá bom? Então você precisa transformar isso em números, em métricas, para que você saiba de fato aonde você está. Eu costumo usar aquela analogia, né, a historinha, acho que eu contei inclusive na videoaula passada, mas vou repetir agora, né, alguns de vocês não viram, do barco, né, que está perdido em alto mar, e aí ele pede ajuda, e aí a marinha quer ajudá-lo e pergunta onde você está, e ele diz, olha, eu não sei, eu estou perdido. Então, se você não sabe onde você está, se você não tem a menor noção, né, de quais são suas coordenadas, como é que você sabe aonde você vai chegar? Como é que você sabe qual recurso que você vai utilizar para avançar? Então, a gente precisa se acostumar com números, tá bom? Então, seus objetivos precisam ser mensuráveis. E o quarto fundamento na formulação, na elaboração de objetivos campeões, você precisa ter evidências. Você chegou lá? Como você vai saber se você chegou lá? Você vai reduzir tantos quilos, você vai aumentar em tantos clientes a sua carteira, você vai aumentar em tanto por cento o seu faturamento, você vai aumentar em tantos quilômetros a sua área de atuação, você vai aumentar a receita bruta do seu negócio em tantos R$1.000. Quais serão essas evidências? Além de mensuráveis, como é que você vai saber que você chegou lá? Você vai estar com uma área de loja maior, você vai estar com um território maior, você vai estar com uma equipe maior, você vai estar naquele posto, você alcançou aquela função, aquele cargo, você chegou lá. Como é que você vai se visualizar lá? Quais serão os bens materiais que você vai ter? Quais serão os recursos que estarão disponíveis para você quando você chegar lá, tá bom? Então, além de mensuráveis, eles também precisarão trazer consigo evidências para que você, naquela visão, naquela imagem que você tem, cheguei lá, você possa constatar, poxa, eu consegui, eu fiz isso, eu ampliei a vitrine, está aqui a vitrine nova, está aqui os novos produtos da minha loja, está aqui a nova carteira de clientes que eu tenho, está aqui a quantidade nova que eu aspirava a ter, meu faturamento novo, meu cargo novo, está aqui o meu crachá. Então, evidências que mostrem que eu alcancei esses objetivos, tá bom? Então, 4 fundamentos na formulação de objetivos campeões, vamos lá repassá-los. Primeiro, eles precisam ser declarados de forma positiva. Segundo, eles precisam ser desafiadores. Terceiro, eles precisam ser mensuráveis. E por último, eu preciso ter evidências de que estou dando os passos, de que estou avançando, de que estou alcançando aqueles milestones, aquelas etapas para chegar lá. Tá bom? Então, você atendendo a esses 4 princípios, formulando objetivos campeões, fica mais fácil você manter o foco e avançar em direção ao futuro. Tá? Perfeito? Bom, muito bem. E aí o segundo princípio que eu quero passar para vocês diz respeito à ação constante. É um tanto quanto óbvio, né? Se você quer melhorar e você acredita que encontrou os pontos de melhoria depois de todas aquelas ferramentas, por que você não faz? Por que nós não agimos? O que nos leva a não agir? A deixar como está. Tá ruim, mas pode ficar pior, então é melhor ficar como está. Então existem alguns aspectos que realmente travam a gente. Um deles são as crenças autolimitantes. Tá? É acreditar que, vendedor já nasce feito. É acreditar que, a economia tá ruim, então é melhor eu não investir.
É acreditar que, poxa, a empregabilidade está tão difícil, tem tanta gente sendo mandada embora, por que eu vou investir na minha carreira? Então, a gente acaba absorvendo conceitos, absorvendo ideias que permeiam, né, a nossa cultura, o nosso dia a dia, esse fluxo de informações que a gente recebe, acabamos adotando elas como verdadeiras crenças e nos limitamos. Crenças, às vezes, de origem cultural, familiar, religiosa, que nos impedem, às vezes, de avançar, que nos mantém naquele status quo, naquele conforto, naquela zona de conforto medíocre, ok? É muitas vezes difícil eu ascender por isso, porque eu sou único, eu seria o único no meu contexto, na minha família, eu não vou ter respaldo, não vou ter pessoas que vão ali, talvez, me incentivar, me estimular, então eu acabo acreditando que eu nasci assim, vou morrer assim, ou que pode ser, dá para levar desse jeito, por que não? Então, as crenças autolimitantes, elas são terríveis. Com os exercícios que vocês fizeram, vocês provavelmente já vão perceber algumas delas e a gente vai na nossa dinâmica até a terceira videoaula poder trabalhar e identificar um pouco melhor elas e encontrar mecanismos de minimizar o processo de mudança. Lembram-se que eu falei? Mais habilidades, né, racionais, inteligência emocional, para que a gente traga novos recursos e alcance nossos objetivos. Então, muitas vezes esses recursos nos levam é o que se chama de trade-off, né? É como se eu tivesse que, ao conquistar um recurso, abrir mão de outro. Ao adotar uma postura, abrir mão de outra, abrir mão de um convívio, abrir mão de uma situação qualquer. E isso me gera desconforto, isso não é típico no meu contexto social, profissional. Então a gente precisa saber lidar com isso para que a gente minimize esses conflitos, esses estresses, né, que vão acontecer quando eu bater de frente com crenças autolimitantes, tá? Mas é possível, isso é parte importantíssima do processo de coaching, você precisa se manter em ação constante. Então o primeiro passo é a gente identificar essas crenças autolimitantes. A segunda questão, que diz respeito também à dificuldade de nós nos mantermos em movimento, é a tal da procrastinação, tá? Adiar. Por que fazer agora se eu posso deixar para amanhã? Por que fazer amanhã se eu posso deixar para o ano que vem? Certo? Então há uma tendência em nós, seres humanos, de adiarmos. Né? Surge um pequeno obstáculo, eu dou a ele a dimensão que eu preciso, a dimensão da minha conveniência, para não fazer aquilo que eu me propus a fazer. Por que ir para a academia agora? Por que ir assistir a primeira aula da universidade, da faculdade? Não, fica aqui um pouco mais tarde, o trânsito é melhor, adianto o meu serviço e com isso eu vou adiando, né? Vou retardando meu processo de melhoria, vou procrastinando as iniciativas que eu deveria tomar já de imediato, tá bom? Então eu preciso ter a disciplina e para facilitar, para minimizar, para talvez até eliminar a procrastinação da sua vida, eu vou passar uma dica. Toda vez que você se vir diante de situações como essas, em que você deveria, fica em dúvida se deveria ou não deveria agir, faça uma lista, mas uma lista bem generosa. O que você ganha em tomar essa decisão? O que você ganha em ir hoje finalmente se matricular nesse curso? O que você ganha em começar de fato hoje o seu regime? O que você ganha em de fato ter hoje essa conversa com o seu líder comercial, né, e pedir uma nova oportunidade? O que você ganha em hoje de fato nesse curso de aperfeiçoamento para empreendedores que você acredita que está precisando? E por outro lado, o que você perde, né? O que você está deixando de ganhar? Quais são as dores que você tem por não tomar essa decisão hoje, tá? Seu faturamento está em queda, outros colegas estão ascendendo, você está se vendo sob risco no seu trabalho porque a idade está avançando e você não avança na carreira, você perde tempo, não acompanha as mudanças tecnológicas, as mudanças na área de negócios, porque não se capacita, não tem um curso superior, coisa do gênero. Então, quais são todas as dores, tudo aquilo que você perde por não estar agindo agora? E aí desse balanço vai ficar, da análise desse balanço vai ficar mais fácil você decidir, ajo ou não ajo agora, faço ou não faço agora, tá certo? Então, para que a gente se ponha em movimento, para que a gente adote, né, as medidas que a gente identificou, que a gente se conscientizou com aquelas ferramentas no primeiro módulo da videoaula de hoje, a gente tem dois princípios que nos ajudam muito nessa transformação que é o coaching. O primeiro deles, focar, manter o foco, okay? Não perder o foco em circunstância nenhuma. Para isso eu preciso ter objetivos desafiadores, eu preciso ter objetivos mensuráveis, eu preciso ter objetivos declarados de forma positiva e eu preciso ter objetivos nos quais haja evidências de que eu estou avançando, de que eu estou dando meus passos. Eu preciso, por outro lado, também agir
constantemente. Eu preciso saber lidar ou minimizar as procrastinações, preciso saber lidar com as crenças autolimitantes, identificá-las e trabalhá-las para que elas saiam da minha frente, para que eu supere elas e ascenda para o nível seguinte, tá bom? Nesse aspecto também das crenças, existem duas crenças positivas que vão te ajudar muito na execução do seu plano, tá? Uma delas diz respeito à responsabilidade e a outra à superação. São duas crenças muito presentes, muito frequentes nas pessoas de sucesso, tanto empreendedores como executivos, tá bom? Ter responsabilidade sobre a sua vida significa você ser o piloto daquele avião que nós ilustramos no módulo anterior, tá certo? Então, quem pilota a sua vida é você, você é responsável pelas coisas que você faz, você assume a responsabilidade pelas coisas que você faz ou deixa de fazer. Então essa é uma crença muito importante, é um aspecto muito importante, acreditar que você está no comando da sua vida, e o outro, acreditar na superação. Tá? Nada impulsiona mais, motiva mais as pessoas próximas de você como líder ou como empreendedor do que saber da sua história de superação. Todo grande líder, todo grande executor, toda aquela pessoa que de alguma forma revolucionou a sua vida, a vida de pessoas à sua volta, o mundo, tem uma história de superação, não é verdade? Aqueles que você lembra agora, certamente você vai ver histórias incríveis de superação naquelas áreas que a gente falou agora há pouco na roda da vida. Então, com você, não precisa ser diferente. Se você acredita que hoje você tem uma grande desvantagem, pontos fracos, terríveis, não tem problema algum. Assuma essas duas crenças, a responsabilidade pela sua vida, pelo seu destino profissional e pessoal e a sua história de superação. Mostre que de onde você veio, essa insatisfação vai fazer com que você se supere e avance para onde você quer chegar, tá bom? Muito bem, estamos chegando no final da videoaula de hoje. Para encerrar com chave de ouro, eu vou deixar com vocês no nosso kit de ferramentas, uma ferramenta de autoconhecimento também muito legal, que trata especificamente da coisa de ser coach, tá bom? Então eu classifico os coaches, eu com a minha experiência, né, como coach, como executivo na área comercial, como empreendedor, classifico em 4 grandes grupos, tá? Esses 4 perfis têm muito a ver com os perfis da teoria de Jung, né? Então você vê que há muita associação com os perfis que a gente faz normalmente comportamentais, né, no ambiente corporativo, tá? Então são 4 grandes perfis. O primeiro deles é o comunicador. Então o coach comunicador é aquele coach que acredita que tudo se resolve na base da conversa. Então onde ele chega, ele está conversando, ele está se relacionando com todo mundo, porque ele acredita que assim as coisas vão acontecer. No contraponto a esse perfil, nós temos o analítico, o detalhista, aquele que quer saber de números, de informação, aquele que vai nos detalhes. É ótimo para planilhar, mas às vezes tem dificuldade de pôr em prática. Por quê? Porque não desenvolveu muito bem suas habilidades relacionais, tá? Num outro vetor, nós temos mais 2 outros perfis. Olha que interessante. Temos o socializador, é aquele coach que gosta de trabalhar em equipe, né? Junto e misturado. Então ele acredita na força do time, ele é aquele empreendedor que quer ter sócias, que quer dividir responsabilidades, tá? Só que aí depois ele se perde na formulação dos objetivos, porque cada um tem seus motivos, tem seu plano de voo, na verdade, tem seus propósitos ou não tem propósitos, então ele pode ter dificuldade na hora da ação constante. E o quarto, que é contraponto a esse socializador, é o executor. É aquele coach que é um trator. É para fazer, me fala que eu vou fazer. Então eu vou fazer tudo ao mesmo tempo de uma vez. Eu fiz a roda da vida e descobri que das 12 tem 13 áreas que eu preciso melhorar. Então eu vou fazer todas elas ao mesmo tempo de uma vez. Então ele é ótimo, né, para tomar iniciativas, mas na hora das acabativas ele é péssimo. Tá? Ele deixa um rastro, né, de dor, de desagregação por conta desse seu afã de querer transformar as coisas com muita pressa. Então faça o teste, veja em qual perfil você se encaixa como coach, e a ferramenta também traz um feedback de como você deve lidar com pessoas que têm esse perfil. Nas suas atividades aí mais como empreendedor ou como profissional de vendas, né? Nas suas negociações, no seu dia a dia, né? No trabalho em equipe. Então virão junto aí também alguns poderosos feedbacks que vão te ajudar muito nessa ferramenta. Qual o seu perfil como coach? Perfeito? Então, ufa, temos bastante coisa para fazer aí ao longo dessa nossa segunda semana de convívio. Capriche, faça todos os testes, use todas as ferramentas,
se possível, interaja comigo, tire todas as suas dúvidas, acredite, a transformação da sua vida está nas suas mãos. Bem-vindo ao processo de coaching.